Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Peguem a apostila de vocês, abram na página 67, que hoje nós vamos iniciar a unidade 6. A unidade 6, aí vocês vão observar que tem o tema principal, Elige bien, elige sano. Vamos falar diretamente, turma, sobre problemas de saúde relacionados à falta de alimentação adequada, certo? Um problema aí do século 21. Vamos ver uma questão política também, e o primeiro texto vai ajudar a gente a entender por onde essa unidade vai nos levar a que tipo de entendimento, certo? E a nível de gramática, nós vamos aprender a produzir uma resenha, vamos produzir uma resenha e vamos também a conhecer os heterosemânticos, né? Que é isso, meu Deus do céu, né? São o quê? Os falsos amigos, turma, os falsos amigos. Vocês já conhecem bem, né? Em português, como eles são importantes. Em espanhol não é diferente, não. Inclusive, uma das técnicas de interpretação de texto, né, as técnicas de interpretação e compreensão adequada do texto, uma das etapas é a identificação de falsos amigos, devido à extrema importância. Lembrando sempre que aqui no livro de vocês, nós estamos constantemente trabalhando a competência 2, a habilidade 5, né? Competência 2, habilidade 5, que pede para os candidatos essa capacidade de associar os idiomas e fazer essa identificação de vocabulário, falsos amigos e assim por diante, certo? Turma, eu vou colocar o áudio com a leitura do texto. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, aproveitem o áudio da leitura para pronunciar as palavras, observar como foi dito, certo? Isso ajuda e muito. Michael Pollan. Cocinar hoy es un acto político. Chef, activista y bestseller, acaba de publicar un libro que defiende la alimentación ética. Una paradoja recorre la cultura alimentaria global. Mientras los chefs conquistan las pantallas de televisión, las fotos de platos invaden las redes sociales y las tendencias gourmet toman el lugar que alguna vez ocupó la música o la moda, cada vez cocinamos menos. A desentrañar este asunto dedicó el periodista estadounidense Michael Pollan su último libro Cocinar una historia natural de la transformación, recién publicado en español por la editorial Debate. Además de analizar las razones, en 460 páginas, Pollan, de 58 años, se dedica a aprender a cocinar desde cero el pan, a destilar cerveza y a desaprender los mitos que se han instalado, en especial aquel que asegura que ya no tenemos tiempo para cocinar y que comer sano es cada vez más inaccesible. Cocinar hoy en día se transformó en un acto político, replica Pollan, porque la desaparición de las habilidades culinarias nos deja a merced de las grandes corporaciones, que no cocinan con cuidado, con buenos ingredientes ni con amor. Activista, bestseller y profesor de periodismo en la Universidad de Berkeley, Pollan es una de las personas más influyentes del mundo, según Time, y, en palabras de Newsweek, uno de los 10 nuevos líderes del pensamiento. Para entender melhor o texto, compreender os detalhes, entender o gênero textual que nós vamos introduzir aqui com esta interpretação, vocês têm aí 9 questões, algumas de assinalar e outras de responder textualmente, certo? Eu vou explicar e vocês vão fazer sozinhos. Somente na próxima aula eu vou corrigir eles com vocês, certo? Isso é importante também porque eu sempre fazer junto com vocês a interpretação não ajuda vocês a pensarem, a refletirem sobre o contexto, e isso acaba prejudicando mais na frente. Certinho, turma? O primeiro, vocês vão marcar qual dessas alternativas corresponde ao objetivo principal do texto. No 2, a autora do texto, ela introduz algumas ideias que estão presentes no livro de Pollan. Então, ela menciona uma paradoja, né?
Aí você vai citar qual é a paradoxa que ela faz a comparação, o que ela utiliza aí para informar o contexto, tá bom? Para falar sobre o contexto. Cita, pode pegar essa resposta lá do texto mesmo, tá bom? Retira lá do texto. O 3. De acordo com o texto, que mito é desconstruído por Pollan em sua obra. Então, de acordo com o que está dizendo o trecho lá do texto, né? Vocês vão buscar lá por que nós podemos dizer que Pollan, nessa obra, ele desconstruiu, reformulou o mito. 4. El título del texto presenta la idea central de la obra, cocinar, una historia natural de la transformación. ¿Cuál es el sentido político del acto de cocinar defendido por Pollan? Então, qual é a ideia que ele defende sobre o ato de cozinhar? Também, essa resposta também está no texto, certo? Considerando as afirmações presentadas, se pode considerar que esse texto é... Então, o que você acha? Qual dessas características aqui refere-se ao texto? É na resenha, na notícia ou no editorial? 6. Observa agora onde se ha publicado esse texto originalmente. Então, onde nós podemos olhar a publicação de um texto? Na referência, na fonte, né? Então, vocês vão observar a fonte e vão, de acordo com isso, assinalar a resposta correspondente. 7. La reseña es un género que permite informar a la vez que realiza una crítica. Analisa el fragmento y apunta se hay ou não alguma crítica e descreve-la. Então, está dizendo que a resenha, né, é um gênero que permite informar ao mesmo tempo que informa, faz uma crítica. Então, está pedindo para analisar o fragmento e dizer se lá foi feito isso. A autora do texto fez isso? Fez? Então, vocês vão responder sim ou não e depois vão descrever. Então, vão retirar do texto a parte em que a autora fala sobre isso. Se não quiser retirar do texto, quiser falar com suas próprias palavras, também pode, desde que não fuja aí do assunto principal, tá bom? Já o exercício 8, ele fala assim: os textos periodísticos são, em essência, objetivos. Para lograr esse efeito, se pode utilizar diversos recursos, entre ellos las citas y descripciones. Vuelve al texto, identifique el uso de essas estratégias no texto de Marcela. Está dizendo que os textos com características jornalísticas, a essência de todos eles é ser objetivo. E para isso, eles usam citações, vamos dizer, argumentos de livros, falas de autores, de pessoas renomadas, estudiosos do assunto, para justificar aquilo que é argumentado. E também é comum essas descrições, fazer a descrição aí, né, de todos os personagens, né, a forma que eles pensam, o que eles utilizam, os lugares, isso também é comum. Então, volta lá no texto, faz essa identificação e coloca no primeiro quadro as citações que nós temos lá. Ajuda muito, né, a questão das aspas, das comilhas. E na descrição aqui, né, vamos falar sobre dois aspectos na descrição. A primeira, sobre a persona de Pollan, e a segunda, sobre o objeto do livro. As informações sobre ele, vocês têm aí quando apresentam, né? O que ele é? Ah, ele é cozinheiro, ele é engenheiro, o que ele é? Então, lá no texto fala tudo que está relacionado a ele também. É isso que está pedindo para vocês separarem aí, tá? Tudo bem? Virem a página, que o último exercício é o 9, que vocês vão fazer, que é esse. Parece complicado, mas não é. Aqui diz assim: outro recurso utilizado são as cenas dialogadas. São cenas dialogadas, né? É um outro recurso que nós podemos utilizar para trabalhar esse tipo de contexto. Apresentadas no texto ou em forma de entrevistas. Então, pode ser na forma de um texto, pode ser em forma de uma entrevista, desde que, né, fortaleça o leitor ou permita que o leitor
Sim? Tenha a certidumbre de credibilidade. Tenha a certeza, né? Confie realmente sobre tudo que está sendo falado, né? É como fatos reais e não fake news, né? Ahora lee la parte de la entrevista que acompaña la reseña publicada en el periódico La Nación. En ella, Paula desarrolla sus ideas, pon atención a las informações presentadas e haz la correspondência adequada. Está dizendo que aqui vocês têm a continuação daquela primeira parte. Lá vocês tiveram um texto, aqui vocês têm uma entrevista. Essa entrevista, ela possui aí algumas características. Está pedindo para vocês lerem essas informações que estão sendo ditas aí e depois que vocês entenderem cada uma delas, vocês devem classificá-las. se Polan explica como se produz a comida actualmente. 2, se Polan dá conselhos sobre como alimentar-se. E 3, se Polan caracteriza os hábitos alimentares contemporâneos. Então, mais uma vez, aqui vocês têm, olha, uma forma de apresentação diferente, né, de uma resenha. Aqui está em forma de entrevista. Cada um desses balões aqui, Polan está falando sobre um aspecto. Ou ele está explicando, ou ele está caracterizando, ou ele está aconselhando. Então, você vai ler o balão e vai identificar. Esse daqui, por exemplo, não sei, ele está aconselhando. Então, vocês vão colocar aí na bolinha que tem embaixo aqui, ó, o número 2, que é o 2 dessa referência, certo? Vão fazer isso com todos os balões. É só colocar o número, entender, analisar o texto novamente e numerar. Combinado? Então, estão fora de ordem, lógico, né? Só por si acaso. E as atividades de hoje são essas, né? Eu estou na videoaula, eu acabo fazendo um pouco mais rápido, mas apenas dei uma orientação, uma instrução, passei o áudio para vocês e agora é com vocês. A única forma de praticar a interpretação de texto, a única forma de ampliar o vocabulário é vocês tentando fazer essas interpretações sozinhos, certo? Na próxima aula, eu vou iniciar com a correção. Então, quem teve alguma dúvida vai ter a oportunidade de esclarecer. Combinado, pessoal? Um super beijo, turma. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.